Pablo Marçal, ele que é pré-candidato à presidência da República, um novo nome que surge aí, né? É uma nova opção para as pessoas. Pablo, a gente anunciou aqui em primeiríssima mão no Jornal Brasil Central que você seria candidato à presidência da República, né? E agora, efetivamente, isso se concretizou, pelo menos a pré-candidatura para cumprir uma legislação eleitoral. Seja Sim. muito bem-vindo. Você já esteve aqui conosco ao vivo nos estúdios da Brasil Central. A gente inaugurou recentemente um outro estúdio, né? Mas é sempre um prazer ouvir pessoas que queiram, né? E que apresentem propostas ao Brasil. E por falar nisso, né? Eu estou vendo que atrás de você tem a bandeira do Brasil. Recentemente, o PT ele quis tirar o vermelho também, numa ação de marketing, disse o seguinte: não, a gente vai usar mais as cores verde, amarelo, azul e branco, que são do Brasil. E Bolsonaro já faz isso, né? Já usa a bandeira do Brasil. Pablo Marçal, seja muito bem-vindo, boa tarde, e quais são suas intenções com essa pré-candidatura? Boa tarde, obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu me coloquei à disposição porque 60% do eleitorado brasileiro, né, o eleitorado ativo, não quer nenhum dos dois. E eu tô aqui, eu moro em São Paulo desde 2019, mas eu sou goiano, né, nasci em Goiânia. E eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu estava vendo o Oséias Varão falando, um grande abraço para ele, o Telêmaco Brandão, estava vendo a interação de vocês. A gente gosta muito de falar assim, a pesquisa está certa, a pesquisa está errada, mas uma pesquisa aqui num país chamado São Paulo, que isso aqui é um país pelo tamanho, né, a quantidade de gente, a pesquisa parece não estar errada, tá? Olhando para as pessoas, eu estou fazendo questão de perguntar constantemente, eu vejo que o voto brasileiro ele é um voto vingativo, e de tempos em tempos você vai perceber que nenhum poder se sustenta no país. A população se vira contra o poder. Então, para a eleição de presidente da República, só 4 partidos políticos elegeram um presidente, né, da época de 89 para cá. Só 4. E 2 são partidos pequenos, 2 partidos grandes. A população ela se volta realmente se o interesse dela não for atendido. Né? E a gente está aí num probleminha de inflação, as pessoas, né, pelo menos 100 milhões de pessoas, elas não têm podcasts, elas não têm uma mesa crítica, elas não vão discutir política, mas no fundo do coração delas, elas não vão apoiar aquilo que tira o interesse dela, né? Aquilo que é contra o interesse dela, que é ter comida, né? É ter acesso a cidadão, porque o poder de compra, né, o poder aquisitivo está caindo, a nossa moeda está com um problema de desvalorização também. E aí o que acontece? Eu vi agora uma placa escrita assim, ó, na época do ladrão, o botijão de gás era 60, na época do honesto é 160. Isso é muito profundo, porque a massa crítica do Brasil, ela quer falar o seguinte: por que esse fulano vota nesse cara? É simples, ele não tá nem aí o que ele fez ou deixou de fazer, ele quer saber como que era a vida dele. Então o brasileiro está insatisfeito, 60% do eleitorado não quer votar em nenhum dos dois, só que pela vingança, o que vai acontecer, eu posso falar para você, olhando o perfil comportamental do brasileiro, principalmente de quem manda no voto, né? A gente confunde, às vezes acha que os caras da cultura, os mega empresários, esses caras conseguem dar um norte, né, de voto, não conseguem. É o povão que vota. Então, você não vai ver eles deixando claro por que estão votando. Eles parecem um povo escondido, né, em algum lugar. Tem grandes manifestações contra o Luiz quando ele sai na rua, mas a gente não consegue ainda ter sensibilidade para entender o que a massa quer. E a massa é o seguinte: a massa ela quer se vingar. E é sempre assim. Por isso que teve esse clamor social para tirar o PT na última eleição. Interessante é que essa massa ela não sentiu avanço pessoal, e por falta de avanço você vai ver um voto de vingança. Então, me coloco à disposição, já me coloquei como pré-candidato à presidência do Brasil, e eu tenho um alvo, diferente dos dois que estão aí na polarização, eles não têm alvo para a nação.
um querendo evitar a entrada do outro, como se o outro vai deixar de existir por causa da gestão que alguém está fazendo. Mas eu me coloco à disposição para levar o Brasil até 2032, a maior potência da Terra, a maior potência econômica, educacional. Isso é possível, eu posso explicar como. Eu sou contra a reeleição, então a gente já entra no governo treinando pessoas de vários partidos para continuar um projeto de Brasil, não um projeto eleitoral ou eleitoreiro. Esse é um outro problema que a gente tem como nação. De tempos em tempos, né? A gente, numa eleição, a gente não perde menos de 6 bilhões de reais por conta de fundo eleitoral e de todo o mecanismo da justiça eleitoral para fazer uma eleição. E aí as pessoas não conseguem nem governar 4 anos porque elas querem endividar o país, frenar o crescimento do país, querendo que o país continue na manutenção de um poder. E na democracia pura e simples, para ela funcionar, a gente precisa de ter alternância de poder. Pablo, essa questão da alternância, né, todo mundo já falou, a gente não pode negar, e são números, e são informações que você é um fenômeno das redes sociais, mas até o presente momento você não aparece nessas pesquisas. E todos esses candidatos que se apresentam como terceira via, né, ao longo da história, eu cito Enéas, eu cito na última eleição o próprio Cabo Daciolo, dizem o seguinte: olha, eu estou lá atrás nessas pesquisas, até porque a sua candidatura foi lançada recentemente, mas eu vou ganhar a eleição. Todos dizem isso. Você tem esse discurso também, tem a convicção de que você pode ganhar a eleição, ou você se candidata nesse momento apenas para marcar um território e ficar conhecido? Não tá saindo nas pesquisas, porque foi bem recente, e inclusive não sei se é bom falar isso, mas é uma estratégia para não aparecer todo dia zerado, né? Então, a partir de semana que vem, vai aparecer em todos os institutos de pesquisa, né? Foi um tempo, eu decidi por 14 dias não aparecer na pesquisa, não mandamos ofício, não nos posicionamos em relação a isso, e estamos fazendo um trabalho de formiga em 14 dias, desde o 1º de maio, né? E aí a gente vai avaliar melhor, e depois você me entrevista de novo, a gente fala sobre essa questão da pesquisa. Meu nome não está à disposição para eu marcar carreira política, eu não vou ter carreira política. Eu já tenho aposentadoria, tem 10 anos que a minha aposentadoria está marcada para dia 18/4/2027. Eu estou colocando aqui à disposição para a gente fazer uma coisa nova pelo país. Pegar toda a experiência que eu tenho com gente, experiência com construção, com exportação, com desenvolvimento humano, com automobilismo, com o mercado imobiliário, que eu opero, né, no mundo dos negócios, gero milhões de reais em impostos, gero renda, postos de trabalho, destravo muita gente. Eu penso que o Brasil precisa pegar uma outra guinada. A gente, que é um país, né, do tamanho de um continente, a gente não pode mais ficar do jeito que a gente está tratando essa nação, né? Por exemplo, a gente faz parte do BRICS, e no BRICS a única nação que não explodiu em crescimento foi o Brasil. Aí você pega a China está ameaçando tomar a liderança mundial dos Estados Unidos, porque é o país que mais investiu em infraestrutura. E aí você olha para o Brasil hoje, tem 20 mil obras paradas, né, aprovadas, e estão na fase de obra parada, 20 mil. Você olha projetos aprovados e não tem ninguém dando sequência, a gente tem mais 100 mil, e a gente não consegue alavancar o país. Né? Se você for perguntar, eu já sei até a resposta, se eu perguntar para o atual governo quais são as grandes obras que foram feitas pelo atual governo, ele vai falar assim: eu só estou terminando a que começou. Terminar a obra que começou já estava prevista e definido, mas cadê as grandes obras que eles começaram? Não tem. Esse é um grande problema. Né? Alguém fala sempre assim: a educação tem que vir em primeiro lugar. Discordo. Tem que vir em primeiro lugar a infraestrutura. Você vê um cara chamado Emílio Garrastazu Médici, o presidente Médici, ele fez o PIB crescer 50% e aumentou o endividamento do país em 400%. O problema é que, se for olhar as hidrelétricas, toda a malha viária, ferroviária, tudo que tem nesse país foi um cara só, né? Um cara que eu digo, representando um tempo, que investiu, fez dívida assim de alavancagem. Você olha um pouco atrás, você acha Juscelino Kubitschek. Juscelino também trouxe endividamento, que é o endividamento de alavancagem no Brasil. Então, são figuras que a gente não tem. Então, as pessoas estão me perguntando qual que é o presidente, né, desses que a gente tem vivo aí que te inspira. Nenhum deles. Nenhum pegou no chifre do boi. Eu sei que o presidente, o Messias, ele fez o máximo que ele deu conta. Eu acredito que foi muito bom ele ter entrado, né, essa troca de poder.
mas ele tem mostrado que ele está criando um pequeno risco aí que vai ter uma ruptura institucional nesse país. Eu sei que isso pode ser um discurso que está desagradando várias pessoas, mas esse é o processo eleitoral. Tem gente querendo me calar, né? Não, mas você tinha que apoiar o fulano. Não, eu vou apoiar o Brasil. Eu vejo que o Brasil está sem rumo, o Brasil está rodando e está criando uma oportunidade de a gente virar uma república de banana de novo.